Olá pessoal, bem-vindo por aqui. A condição de cada um poder fazer a leitura e interpretação das Escrituras Sagradas é bom ou é ruim? Curte, comenta e compartilha. Houve tempo em que a Bíblia Sagrada era lida apenas pelo clero, apenas pelos líderes da igreja, e a Bíblia era mantida cuidadosamente em uma única língua, o latim. Em tudo isto havia propósito, era manter o monopólio da interpretação das Escrituras Sagradas. Ninguém, além do clero, além da igreja, podia ler e interpretar as Sagradas Escrituras. Parte do livro de Apocalipse se cumpriu exatamente naquele tempo em que a igreja monopolizou a tradução, a leitura e a interpretação das Escrituras Sagradas. Para que aquela realidade fosse mudada, houve muito sofrimento, muita dor. A BBC tem uma matéria que fala a sangrenta história das traduções da Bíblia. Começou principalmente no seu começo mais forte, mais vigoroso, com o inglês John Wycliffe. Ele já em 1300 a partir de 1350, por volta disto, ele já começou o seu trabalho para mudar a realidade, para tirar a Bíblia do monopólio da igreja e colocar acessível às pessoas. Ele foi um dos principais pensadores ingleses do século XIV. Naquela época, a igreja era toda poderosa e quanto mais contato John Wycliffe tinha com a igreja, mais perturbado, importunado ele se sentia por ver aquela situação. A sua maneira de pensar era diferente do pensamento naquela época, do pensamento do clero, e ele estava determinado a fazer algo sobre isto. E ele começou a publicar panfletos argumentando que, em vez de buscar riqueza, em vez de buscar poder, o clero deveria se preocupar com outras coisas dignas do Evangelho. Em 1377, Wycliffe teve que ir para a corte para ser julgado por causa do seu posicionamento. Muitas pessoas foram mortas porque qualquer interpretação livre das Escrituras Sagradas já era motivo de ser considerada herege. Houve um tempo que até mesmo a leitura livre das Escrituras era tida como heresia e as pessoas eram levadas a julgamento por ler as Escrituras Sagradas de forma independente. Para você ver como a situação estava naquele tempo. Hoje, a realidade é diferente. É o outro lado. A interpretação livre das Escrituras Sagradas. Todo mundo pode ler, todo mundo, se quiser, pode interpretar. Quem crê em Deus pode ler e interpretar a Bíblia. Quem não crê em Deus pode ler e pode interpretar a Bíblia. É a livre verificação das Escrituras Sagradas. E a situação é bem diferente
mas também tem os seus problemas. Hoje em dia é uma bagunça. As pessoas estão muito confusas porque elas não sabem qual é a interpretação mais correta. E aí fica a pergunta: qual o melhor? É o monopólio da interpretação das Escrituras Sagradas ou é a livre interpretação? O livro de Apocalipse descreve o tempo horrível do monopólio das Escrituras Sagradas, o monopólio de interpretação e de manter a Bíblia em um idioma apenas, idioma conservado pelo clero da igreja. Portanto, eu aceito, eu acredito que o melhor é a interpretação livre, ainda que nós temos esse problemaço, nós temos um problemaço gigante, e cabe aos pastores se esmerar, se preparar para poder ensinar. Fica a cargo deles a missão ainda maior. No passado, o encargo era mais leve para os líderes, para os pastores, porque não havia tanta interpretação livre. Mas hoje é diferente. E cada dia que passa, mais gente, inclusive ateu, que não tem o mínimo desejo de crer em Deus e ter afeto por Deus, eles se metem também a interpretar a Bíblia. Mas os pastores têm uma tarefa muito árdua pela frente de cuidar da boa interpretação das Escrituras Sagradas. E existem ferramentas para se interpretar bem a Bíblia, existem boas ferramentas para isso. No passado, na época da ditadura, que mantinha a Bíblia Sagrada para que ninguém pudesse ter contato com ela, muitas pessoas morreram por lutar, muitas pessoas perderam a vida por lutar para que a Bíblia fosse traduzida para outras línguas. E os reformadores sofreram muito, eles sofreram muito, porque eles queriam que a Bíblia fosse traduzida para outras línguas e que as pessoas tivessem acesso a elas, que as pessoas pudessem ler as Escrituras Sagradas, que as pessoas pudessem ter o entendimento da Bíblia Sagrada, e não somente aquela coisa de ouvir o clero falar, e o clero selecionava aquilo que deveria ser ensinado, aquilo que não deveria ser ensinado, tudo era rigorosamente controlado pelo clero. Muitos homens morreram, muitas pessoas perderam a vida por lutar para que a Bíblia pudesse ser acessível às pessoas. Essas pessoas são mártires, elas fazem parte daquelas pessoas que o apóstolo João viu debaixo do trono de Deus, as almas daqueles que perderam a sua vida por causa de Jesus Cristo. E alguns perderam a sua vida por causa da palavra de Deus, no sentido de querer que a palavra de Deus fosse acessível. Pessoas perderam a sua vida por causa disso. Lutero teve o maior respeito por John Wycliffe como um homem que lutou no seu tempo. Lutou para que a Bíblia fosse acessível a cada um de nós. Muito sangue foi derramado. Então nós temos que olhar para a história, ser gratos a Deus por ter levantado pessoas corajosas, destemidas. Hoje nós precisamos de coragem. Hoje nós precisamos de poder do Espírito Santo para trabalhar e defender a sã doutrina. Mas homens do passado tiveram que lutar para que a Bíblia pudesse ser interpretada livremente, ser lida livremente, ser traduzida para todo e qualquer idioma. Curte, comenta e compartilha este conteúdo. A gente se encontra no próximo vídeo.